nosso boa noite a todos, o nosso muito obrigado. Hoje nós vamos falar de café. Neste especial sobre o café, cada xícara conta uma história. E hoje nós vamos viajar um pouquinho no tempo para descobrir as origens deste grão, que começou a sua jornada nas montanhas da Etiópia, quando, segundo a lenda, um pastor notou a energia extra das suas cabras após comerem frutos vermelhos e brilhantes. O café atravessou desertos, cruzou oceanos e conquistou o mundo, se transformando em um ritual diário, unindo pessoas e unindo culturas. E no programa de hoje, um laboratório onde a estrela é o café. Esse é o café? Antes da torra. Esse café aqui, por exemplo, ele não tem defeito nenhum. O maior cafezal urbano do mundo. Sabe onde? No coração de São Paulo. Qual é o tamanho disso? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Isso. Tem quase 3 mil pés de café hoje. Saborosas sobremesas criadas com diferentes tipos de café. Aqui é um supreme com recheio de café. E a arte da cafeomancia, tradição árabe em ler a sorte na borra do café, entre muitas outras coisas. Nessa questão do café, nós temos aspectos curiosos e importantíssimos, até em nível internacional. Eu estou com a Isabela Raposeiras, que há 20 anos criou o Coffee Lab. O que é o Coffee Lab? É um laboratório de café. Sim. Explique-me, por favor. Porque apesar do café ser uma bebida muito consumida no Brasil há séculos, a gente tem um tal de café especial que chegou no Brasil há uns 25 anos. Não é que chegou, a gente já produz café há muitos séculos também, né? A gente é o maior produtor do mundo de café, né? E muita gente não sabe disso. Aqui no Coffee Lab, o que a gente faz? A gente compra de geralmente pequenos produtores, bem pequenos, produtores familiares. A gente tem um fornecedor só que é nosso grande produtor. É esse aqui? É o Tomio, aqui é do Cerrado. Esse cara aqui faz um trabalho abrir incrível, pra ver? por favor. Esse é um café. Quer ver, ó? Esse é um café? Antes da torra. Esse café aqui, por exemplo, ele não tem defeito nenhum. Ele é todo igualzinho, da mesma cor. O café pode ter vários defeitos, né? Inclusive os cafés que a gente consome no dia a dia, eles geralmente têm 100% de defeito. E esses cafés que você seleciona, olha aqui, nós temos aqui diferentes. Quantos tipos de café a gente tem aqui? Aqui tem mais de 11 produtores. 11 produtores. E de cada um tem pode ter mais do que uma variedade. Que vem de diferentes partes do Brasil. Vem do Brasil inteiro, é. Esse café que você me mostrou é o que você qualifica como o melhor de todos eles? A gente, por exemplo, a gente compra aqui café de nota 85 acima. Então, por exemplo, um café 90 pontos é um café extraordinário. Então a gente compra café de 90 pontos, café de 89. O que determina um café de 90 pontos? É o plantio? Tudo, é o terroir, ou seja, a ambiência onde ele foi plantado, o solo, clima, topografia, a nutrição ao longo da safra, a maneira como ele foi colhido, a torra e a maneira como ele é preparado. Lê do engano, não é, Isabela? A gente achar que torrar o café é só botar nessa máquina aqui, que a gente já viu centenas, mas não é bem assim. Não. Aliás, nada em café é bem assim, né? O café é um trocinho complexo. Ele tá lá, ele vem verde pra gente, como a gente viu lá no estoque. Então, naquela condição de semente bem dura, ele entra na máquina que está muito quente. E esse processo que dura de 10 a 30 minutos, depende da técnica, do torrador e tal. Tem cafés até que podem ser torrados em 5 minutos. A gente constrói sabores ou a gente expressa o que o produtor fez. Também produzimos compostos aqui, só para vocês terem uma ideia. O vinho tem de 300 a 800 compostos aromáticos, depende aí de como se olha. Vocês foram compostos aromáticos? Compostos no vinho. Voláteis, O café tem mais de 1000, então o café é muito complexo. Claro que eu estou falando de café de qualidade, né? O café mais tradicional, de supermercado, ele não tem essa complexidade toda.
aqui é a segunda etapa, depois do café já beneficiado que vocês viram no estoque. Lá ele já está beneficiado, lindo de viver. E aqui você tem o mesmo café ou diferente? Café. O mesmo café. Quando a gente vai avaliar um café, a gente coloca 5 xícaras dentro do protocolo internacional para que a gente tenha certeza que aquele lote está representado aqui. Então, se aparecer uma xícara defeituosa, é possível que alguma coisa nesse lote esteja com problema, entende? Então, a gente não prova só uma xícara. A gente prova 5 para que fique representativo. Você vai adicionar água quente aí? Eu vou adicionar. Então, a primeira coisa que a gente faz é sentir o aroma. Eu tô cheia de perfume. Não pode usar perfume quem trabalha com café. Ele é floral, ele é frutado, ele tem, lembra coisas doces, não lembra? Mas o aroma é uniforme. Aqui ainda bem, porque uniformidade é um dos parâmetros. É um dos parâmetros. É, porque é o mesmo café, né? Tá. Então agora eu vou te dar para cheirar, enquanto ele fica hidratando, agora a gente vai hidratar. Qual é o processo? A gente chupa. Por que a gente chupa? Para a gente fazer um spray na boca com o café todo ao mesmo tempo, assim, toda a parte da boca. Isso faz com que a gente consiga provar o café melhor e também oxigena o café. Que maravilha. É, ele tem uma acidez boa. A acidez é desejável em café também. Esse Bacana azedinho. fazer isso no jantar em casa. Para mostrar para todo mundo, não é? Mas você pode tomar um belo de um café especial, inclusive numa taça, se você quiser, numa xícara ali. E através disso você avalia o café. Sim. Depois de ver ele fisicamente, assim, visualmente, e fazer essa avaliação, eu decido se eu vou comprar essa amostra, esse café e esse lote, ou se eu defino o perfil de torra. Entendi. Então é assim que a gente define qualidade em café. Deixa eu tomar umas aulinhas aqui com a Midori Martins. Obrigado, Midori. Ela é a coordenadora pedagógica barista aqui do CoffLab. Em primeiro lugar, eu quero falar, esse aqui é um café bom, popular no Brasil, que é o café expresso. Isso aí. Existe o quê? Longo e curto? Aqui no Lab, se alguém pedir um café longo, a gente inclusive pode falar desse ritual, que é assim, a gente chega na mesa para você com essas 2 xícaras. Aqui, na sua direita, você vai ter um café que tem a quantidade que a gente entende como o ideal. Entendi. Tá vendo? Tá vendo. Que é por volta de 30 ml. Na xícara da esquerda, tem uma xícara mais cheia, que vai ter por volta de 50 ml, que a gente começou a extrair algumas coisas que a gente não quer extrair do café e a gente acha que ele fica um pouco desequilibrado. E aí, nesse ritual, o que a gente recomenda? Primeiro de tudo, mexer o café, igual a Isa te falou lá no cupping, né? Que a gente precisa mexer o café. Pode mexer? O expresso é extraído em camadas, então a gente precisa homogeneizar essas camadas, né? Certo. E aí você vai comparar. Tomar um golinho desse café um pouquinho mais curto, tomar um golinho do mais longo, e aí você vai me dizer o que você achou. Isso é bem forte, o curto. É, esse é mais Curto fica bem potente. forte. Eu acho que a diferença é que o curto é muito mais forte do que o longo. E o que a gente entende é que ele é mais equilibrado. No longo... Mais saboroso. Exatamente. Vamos falar do cappuccino agora? Bora! Chegou o cappuccino. Antes do cappuccino, eu queria fazer 2 perguntas. O café carioca, que parece que tem esse nome porque os cariocas tinham muito calor e adicionavam mais água, não sei você que vai me dizer, e também do tal do café americano. Boa! Naquele café expresso, que o Amaury tomou, inclusive, ele é bem concentrado, né? O que a gente recomenda a essa pessoa que é um café um pouquinho mais diluído, a partir daquele café expresso, é adicionar água depois. Se eu adiciono só um pouquinho de água, é o famoso carioca. Se eu adiciono bastante água, é o americano, como os americanos tomam, né? Um café bem diluído. Bom, e aqui está o cappuccino, Isso muito aí. popular no Brasil. Sim. Esse aqui é outro ritual que a gente tem aqui no CoffLab, que a gente faz a comparação do cappuccino tradicional italiano, ou os cappuccinos de campeonato, com o cappuccino que a gente vai encontrar em grande parte dos lugares por aí, padarias, lugares não especializados em café.
Vamos ver. Já tomei o italiano, agora vamos ao brasileiríssimo. Ao brasileiríssimo. É errado pegar assim com as duas mãos? Não, de forma alguma. Prefiro o brasileiríssimo. Ah, e tá tudo bem, não tem problema. Ele é mais docinho, né? Agora, o requinte dessa escola de café, o Coffee Lab aqui, é tamanha que o respeitadíssimo jornal americano The New York Times, fazendo uma matéria sobre o Brasil, disse que quem vier ao Brasil e não tomar o sorvete de café deste laboratório não fará uma viagem completa. Vamos vê-lo? Aqui está o famoso, internacionalmente, sorvete de café. Dá para ensinar para eles em casa como é que dá para fazer isso em casa? Ah, Tem que vir na escola, tem que vir esse sentar tem que aqui. vir aqui no Coffee Lab. Tem que não vir aqui no posso. banco escolar. Exatamente. Mas me fale dele. Esse é um sorvete de café que o Coffee Lab desenvolveu. É um sorvete tipo soft. Então a gente tem uma máquina de sorvete, a gente prepara essa base. E bom, o The New York Times disse, né? Acho que eu não tenho muito mais que é isso? Isso aqui é como se fosse uma calda. Eu posso adicionar aqui. Deve. Deve adicionar. Isso aí. Faz parte do ritual. Você pode pedir com ou sem. Aí Com fica ou sem. a sua escolha, isso. Isso é o que a gente chama de leitinho da vovó. Também é um outro item icônico aqui do Coffee Lab. E não é que o New York Times está com toda a razão? Você sabia que está praticamente no centro da cidade de São Paulo o maior cafezal urbano do mundo? É esse aqui que vocês estão vendo. Ele foi criado pelo Instituto Biológico de São Paulo, porque os barões do café queriam pesquisas para proteger o café dos bichinhos. É isso, Harumo? Isso. Ele foi criado para resolver aquele problema na década de 20 sobre uma broca que estava comendo todos os grãos de café e estava acabando com toda a produção de café. A Harumi Hojo, que está comigo, ela é pesquisadora científica, é agrônoma e é uma das responsáveis hoje por esse cafezal. Está aberto a visitação? Está aberta a visitação, por agendamento, a gente recebe grupos e pessoas uma vez por semana. Agora me conte então um pouquinho a história. O maior cafezal urbano do mundo de que você tem notícia. Ele foi criado em 1927, me parece. 27. O Instituto Biológico foi criado em 27. Eu falo que o cafezal foi criado para resolver o problema de café, então está no nosso DNA o café. Perfeito. E era para resolver um problema da broca, que é um insetinho pequeno que come o grão de café. A gente, desde então, a gente pode dizer, o primeiro caso de controle biológico, desrespeito a café, desrespeito a toda a filosofia de sustentabilidade. Então, o Instituto Biológico e os cafezal foram criados para poder criar mecanismos de defesa contra os bichinhos, Isso. não é? E até hoje as pesquisas continuam aqui? Continuam. Aqui hoje nós temos diferentes variedades de café, que a gente estuda a parte de polinização, como a gente está tratando ele como um cafezal orgânico, regenerativo, o quanto isso contribui para o nosso meio ambiente e quantas informações podemos dar baseados nesse cafezal. Qual é o tamanho disso? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Isso. Tem quase 3 mil pés de café hoje. Esse café que está aqui, ele já vai produzir pela segunda vez. Ele foi plantado em 2021. Então, ele já produz café. E ele tem algumas peculiaridades que as pessoas vêm conhecer do Por café. exemplo? O café, ele só produz no ramo do ano. Quando vocês escutam... Só produz? No ramo do ano. E se ele produzir até aqui, né? Aqui estão as flores, né? Ele produz até aqui, todo o ramo que ele produzir daqui para frente é o que ele vai produzir o ano que vem. Posso pegar uma? Pode. Esse está pronto para colheita? Pronto, olha. Esse está pronto para colheita. Ó, tá pronto para colheita. Aqui, Esta cor é o que é interessante para colheita. Essa é a cor. É.
A mais escura. Isso, a mais cereja. A mais escura. Agora, Harumi, o clima urbano, quer dizer, nós estamos praticamente no centro da cidade de São Paulo, onde nós temos poluição, entre outras coisas. É desfavorável para o café? Tem que ter proteções aqui, essa reserva, diferente do campo? Na verdade, ele ressente pouco. Eu tinha essa dúvida também, de que a poluição, o clima de São Paulo fosse diferente. Ele produz sempre quase igual. Ele floresce na mesma época, igual todos os cafezais. Ele produz igual. Nenhuma alteração. Não prejudica, vamos dizer assim. Eu vou perguntar ao nutrólogo Danilo Madanes se, afinal de contas, o café, ele faz bem ou faz mal? Me responda isso. Amaury, vai depender muito da quantidade e de que motivo que a gente vai utilizar o café. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, né? É um queridinho aí nosso e a gente sempre consome com muita propriedade. E ele vai ocasionar, sim, bem-estar para a gente. Ele tem várias propriedades positivas, principalmente quando a gente vai falar de cognição, de energia, atividade. Ele vai trazer diversos benefícios para a gente. E quando ele faz mal? Em excesso. A gente pode ter tudo isso ao contrário quando a gente faz esse consumo em excesso. A gente pode ter hiperatividade, a pessoa que consome café em excesso pode ter taquicardia, pode ter aumento da pressão arterial, pode até ter distúrbios intestinais e alterações bem importantes. E o uso do café no esporte? A gente utiliza muito café no esporte e, a depender de paciente para paciente ou de pessoa para pessoa que vai consumir esse café, desde que seja numa quantidade baixa, a gente consegue sim ter uma atividade muito boa, tá, no esporte. Melhora a força, a potencialidade, a gente consegue ter uma resposta e faz com que a pessoa tenha um maior rendimento durante o treino. Isso vai dar maior qualidade e tem um efeito termogênico também. Porque o café ajuda a gente a gastar calorias e esse gasto calórico vai ajudar até o emagrecimento. Agora, por que tem gente que toma café à noite e não consegue dormir e tem gente que o café não interfere no seu sono de forma alguma? É que varia muito da responsividade de cada paciente, né? Tem pessoas que tomam, mesmo tomando, consegue dormir, mas tem aquele componente excitatório cerebral que a gente acaba tendo porque mexe com o sistema nervoso central. Isso vai ocasionar um sono meio perturbado no paciente. E depende muito também dos receptores. O paciente vai consumir café, ele consegue ali uma atividade boa, uma atividade elétrica importante, e ele sempre acaba no final trazendo os transtornos aí para o sono, que é tão importante para a saúde da gente. A cafeicultura teve um papel crucial na história da imigração no Brasil, especialmente a partir do século XIX, quando grandes fazendeiros buscaram trabalhadores livres para substituir os escravos nas lavouras. O país se tornou um destino para milhares de imigrantes europeus, e entre eles os japoneses, que fugiam da crise em busca de oportunidades nas fazendas de café brasileiras. Esse movimento migratório não só impulsionou a economia brasileira, mas também moldou a diversidade cultural do país, influenciando até hoje a arquitetura, tradições em várias regiões e a culinária. Aqui é o 1908, Coffee Station. Eu estou com a Márcia Satico e com o Rafael Petersen. Por que se chama 1908? 1908 é o ano em que veio a primeira imigração japonesa quando aportou no Brasil no navio Kasatomaru. Foi no ano de 1908. Por isso é que se chama 1908. Coffee Station. Coffee Station. Isso. E aí vocês trabalham com grãos especiais, ô Rafael? Exatamente. O nosso café, a gente trabalha com a categoria mais alta dos cafés, que é o grão especial. E isso permite com que a gente tenha um café com qualidades diferenciadas, características diferenciadas em cada grão que a gente consegue aproveitar na nossa torra. E esses cafés que a gente traz aqui são de fazendas de produtores Nikkeis. Então a gente trabalha com a Fazenda Baú e a Fazenda Nakamura, justamente para contar essa história em que em 1908 esses imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar primeiramente nas lavouras de café. Nos
cafés que a gente conhece, o que torna tão especial os que vocês apresentam aqui no 1908? Legal. É justamente essa palavrinha especial. O especial é o café da categoria mais alta dentre as avaliações de café, porque é um café que ele vai ter menos defeito na colheita, vai ter uma separação melhor dos grãos, então ele vem um grão, a gente não vai ter grão verde, a gente não vai ter grão brocado, vermelho, passado, então isso permite que a gente tenha uma torra mais clara. O que é essa torra mais clara? A gente consegue preservar melhor as características do grão. Esse, por exemplo? Esse, por exemplo, a gente tem um bourbon vermelho. Ele é um grão tradicional, um grão mais compridinho, né? Porque ele é um café mais doce, mais leve. Esse daqui é o nosso bourbon amarelo, ele é um grão moquinho. Um pouquinho na minha mão que eu quero sentir a textura do grão. Ele é diferente mesmo. Isso, ele é um grão curtinho, um grão que a gente chama de moca. Esse terceiro é um Santa Rosa, o nosso café que alcança uma pontuação maior, um café 88 pontos. Então ele é um café que tem notas florais, tem notas frutadas. E para exemplificar, mais um, só este. Esse é o Catuai vermelho. Esse é um grão bem fermentado, tá? Ele é feito uma lavagem nele para fermentar na fazenda. E aí ele tem uma característica que ele vai lembrar um cheiro de azeite. Na boca você vai sentir também esse azeite. Ele é um café bem especial que é bem procurado aqui na nossa loja. Ele chega assim, não é? Isso, ele vai chegar verdinho. Aí a gente aquece a máquina, o café ele entra aqui em cima na chaminé. Ele entra aqui em cima? Entra aqui em cima. E aí ele vai ficar rodando aqui no tambor. Todo esse processo a gente acompanha tanto pelo cachimbo, que a gente vai tirando uma amostra do café, vendo as fases dele, quanto pelo gráfico na tela. Precisão. Precisão. Qualquer variação, você perde as notas do café. Como é que chama o doce japonês? Wagashi. 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 E vocês têm aqui muitos doces, como esse, Sim. que eu estou sendo brindado agora, de café. Tudo com café. Sim, de café. Aqui é um supreme com recheio de café. Se eu quiser Posso partir? Sim, por favor. Como é que eu devo? Parte? Corta, porque Pode aí ser vai aqui? cair. Isso. Esse creme é um creme de café. Que maravilha. E esse aí? Esse daqui é um coffee purim. É um flan feito com café também. E esse que está chegando? Coffee jelly. É uma gelatina de café embaixo e em cima tem um creme de leite com 3 tipos de leites e chantilly cremoso. E ele é servido gelado? Sim, gelado. Servido gelado. E aí você quebra a gelatina com canudo. Quebra a gelatina com canudo. Isso. Assim? Isso. E aí você mistura? Mistura e Mistura, se serve. como eu estou fazendo. E aí? Se serve. Isso. Estamos nos refestelando. Isso também é uma criação de vocês? Sim. Com café? Com café. Mas esse é um sorvete. Adivinha do quê? De café. Não. Não? Esse é um sorvete de wasabi, colocando o café. E eu coloco café no sorvete? Sim. Posso fazer isso? À vontade. É isso? Isso. E o café, o sabor do café se harmoniza com sorvete. Os componentes do sorvete. Isso. Queria ter 2 bocas para poder fazer esse programa. Um café como esse só podia estar lotado de japoneses. Viva o Japão! Viva o Japão! Viva o Japão! E no próximo bloco, latte art, uma técnica em criar desenhos unindo a espuma do leite e o café.